Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças, equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Fala, pilotos! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da grande final do Super Motocross. Muita grana em jogo. $1 milhão na principal categoria na 450 e $500 mil na 250. E não faltou emoção, não faltou atitude dos pilotos, muitas disputas, muitos tombos e emoção, né? Como eu falei, todo mundo com frio na barriga, como a pontuação era triplicada nessa etapa, então cada ultrapassagem o cenário mudava, um estava vencendo, o outro estava ficando em segundo, depois mudava e, vamos dizer assim, para quem estava torcendo, entusiasmado com o evento ali, deu aquele frio na barriga, não faltou emoção, tivemos tombos aí espetaculares, né? Tivemos o time do Motocross das Nações dos Estados Unidos se desmanchando praticamente, então acompanhe um pouco aí a pista, o terreno super seco, né? Eles tentaram, fizeram uma boa manutenção, tudo, mas lá em Las Vegas é o deserto praticamente, né? Então o terreno seca muito rápido. O lado bom nos Estados Unidos o terreno ele espelha tudo, mas quando você molha ele vai andando, a parte espelhada vai se soltando praticamente, vai esfarelando, né? E aqui no Brasil ao contrário, quanto mais você anda, mais espelha, mais duro fica. Então esse é o lado bom dos Estados Unidos, do terreno deles, né? É muito arenoso, então mesmo por mais que seja deserto, lá você vai andando, o terreno vai soltando, né? Ele espelha, mas conforme você vai molhando, ele demora um pouquinho, depois vai soltando. Não faltou emoção, mais uma vez, a quinta vez eu falando isso. Deixa eu acompanhar aqui a última etapa do calendário americano, né? Onde os pilotos, vamos dizer assim, dizem adeus à temporada, começam as férias, até final do mês aqui, praticamente logo depois do Motocross das Nações, vão ser anunciadas as mudanças, esse ano a gente vai ter grandes mudanças, muito bafafá acontecendo, não só no AMA Motocross, Supercross, Super Motocross, mas também no MXGP, né? Pilotos voltando do AMA pro Motocross Mundial. Então, roda a vinheta, não deixe de acompanhar aí essa grande super final que rolou nesse sábado, com muita emoção, e vamos pra cima! Bah! Pessoal, o negócio pegou fogo, principalmente na 250, né? Na 450 foi alucinante também a disputa, as corridas, né? Eli Tomac, Hunter Lawrence e Jet Lawrence deram um show à parte, né? Nunca vi o Tomac acelerar tanto uma 450, né? Ele parecia o Hayden Diggle de 250, de tão agressivo que ele era, logo que ele saiu na frente logo no começo da primeira bateria. Mas vamos falar da 450 depois. Na 250, Japão versus Estados Unidos ali, e Hayden Diggle jogou com todas as suas armas, né? Foi prejudicado na segunda etapa aí com o toque com Levi Kitchen, né? Normalmente, falando já desse toque, a gente vai falar até o que apareceu na transmissão, o pessoal falando, né? Quem acompanha um pouco mais tem o Jason Thomas, que é um ex-piloto profissional, faz parte da transmissão ali, ele sempre tá na pista, tanto no Supercross, ele não apareceu tanto, mas mais no Motocross, no Super Motocross também, e ele também faz algumas aparições no MXGP, no Mundial de Motocross, e ele fala, né, que muita gente não sabe e não viu, né, o Hayden Diggle e o Kitchen, quando eles paravam dentro de uma bateria, o outro ficava entre os 6 primeiros, eles ficavam ali nas barracas bebendo água, até ser entrevistado, né, aquele descanso que quem acompanha o campeonato sempre vê ali, e ele falou que ali sempre o Kitchen escutava de cabeça baixa, né? O Diggle sempre falou umas besteiras, sempre falou muita besteira, né? E ele falou, cara, quando ele viu a atitude do Kitchen, daí ele começou a lembrar, né? De tudo que o Kitchen foi escutando, acho que chegou uma hora que o cara falou, não, meu, eu não vou deixar barato pra esse cara me falou muita besteira essa temporada,
e fez o que fez, vamos dizer assim, aumentou as chances dele, né, do Kitchen, falou, eu vou executar esse cara agora, vou ter um bom resultado nessa etapa, e na última etapa eu vou pro tudo ou nada, né, e acabou que realmente ele executou o Hayden Deegan, que não dependia só dele para a última etapa, né? Então muitos fãs do Hayden Deegan foi lá, comentou, falou um monte de besteira no Instagram do Kitchen, e acabou que, vamos dizer assim, tudo que eles falaram com o Kitchen, o Hayden acabou fazendo nessa última etapa. Vamos falar da categoria agora 250, desde os treinos, o Hayden Deegan parece que não tinha se encontrado nos treinos, né, mas na corrida ele virou uma chave, acho que ele foi o 8º mais rápido, o Joe Shimoda brigando na frente ali, primeiro, segundo, terceiro, Seth Remaker muito rápido também, sempre foi um dos pilotos que sempre estava entre os mais rápidos, e a decisão estava entre esses 3 pilotos, mas na largada, Joe Shimoda, vamos dizer assim, mostrou, nessa etapa o Joe Shimoda mostrou que realmente merecia ser campeão, não que não merecesse, né, que ele estava totalmente fora do contato ali do Hayden Deegan com o Shimoda, desculpa, com o Liv Kitchen, que, tipo assim, meio que o pessoal fala, se for campeão por causa que rolou aquele toque, não sei o que e tal, e ele executou nessa etapa, tem que tirar o chapéu, ele andou muito, mas muito mesmo, na primeira bateria ele foi impecável, largou bem, mas na primeira curva o pessoal se espalhou, ele conseguiu cruzar, freou antes, conseguiu cruzar ali, saiu na frente e não deixou barato, né, abriu ali seus 6, 7 segundos de diferença. O Hayden Deegan bem que tentou no final, mas não foi páreo para o japonês, que já botou uma mão na taça depois da primeira bateria. Hayden Deegan, a gente também tem que tirar o chapéu para ele na primeira bateria, o cara andou. Não tenho o que falar, o cara andou demais ali. O cara veio, largou em quarto, demorou para se encontrar, não se encontrar na pista, até desenvolver as linhas, eles treinaram numa pista. E depois, quando eles foram para correr, a pista é totalmente diferente, toda, vamos, reformada. Então, vamos dizer assim, até as linhas começarem a destruir, aparecer os encostos, os apoios, demora. Então, o pelotão, que tinha uma diferença de 3 segundos, acaba ficando no mesmo tempo. E conforme o cansaço vai pegando, na metade da bateria que as coisas começaram a acontecer, e foi praticamente isso, né? O Hayden Deegan tirou uma carta da manga ali naquela parte da areia, né? Ele fazia a chegada, ele fazia esquerda, direita, saltava em cima, naquela pra direita, eles começaram a fazer por fora, ele já saltava com tangência, e no King, pra cair na areia, ele já cruzava, né? Do King ele já caía lá na frente na areia, ainda mais de 250, o pessoal contornava pra saía parado praticamente, né? A moto afundava, escapava, e ali foi que ele tirou a carta da manga, mas também foi onde que prejudicou bastante ele, né? Ryder de Francesco ali contornou, né, e na hora que foi sair a moto escapou, ele meio que parou, o Hayden Deegan acabou acertando a cabeça dele. Eu parei de assistir a corrida, juro por Deus, eu deixei o delay um pouquinho ali, tava fazendo umas outras coisas e tal, e aí eu comecei a assistir, quando aconteceu aquilo, eu entrei no grupo de amizade nosso aqui no Motocross Old School, e aí eu falei, o cara quebrou o pescoço, certeza, né, daí os caras, não, ele tá tudo bem, ele já sentou já tá no carrinho da médico lá e tal. Eu falei, capaz, eles, não, tá. Daí eu voltei a assistir a corrida, me deu um frio na barriga, foi uma cena horrível de ver o cara bateu, com certeza bateu ali, vamos dizer assim, igual no UFC, né, quando o cara é nocauteado, o cara se contrai todo ali, de repente o cara atravessa e cai, foi uma cena horrível, né, o Ryder Francesco depois até agradeceu, principalmente a Deus, né, por ter saído ileso, condenou bastante o resultado dele, mas, cara, foi uma cena horrível. E Hayden Deegan acaba caindo com isso, né? Ele bate o pó ali, levanta, perde uma posição, consegue passar Tom Vial, vem recuperando, passa Seth Remaker e diminui uma diferença absurda pro Joe Shimoda, mas não consegue diminuir totalmente, né? Vamos dizer assim, da briga ali, combate com o Joe Shimoda. Agora, depois pensando, né, nos resultados e tudo que aconteceu, na minha opinião, o Hayden Deegan, ele deveria ter feito uma coisa que ele deveria ter mudado. Como ele não conseguiu vencer o Shimoda na primeira bateria, ele poderia ter deixado o Seth Remaker passar ele terminar em terceiro. Por quê, Gia? Porque na outra bateria, ele vencendo e o Seth Remaker em segundo, o Joe Shimoda ficava em terceiro, na pontuação ali, o Seth Remaker ficava nos mesmos pontos, mas acredito que ele ainda terminava na frente do Shimoda, vamos dizer assim, né? Empatava, e como ele terminou a última bateria na frente do Shimoda, ele ficaria em segundo, e com isso
o Hayden Egan vencia a bateria. O que ele teria que fazer na segunda bateria daí? Empurrar o Seth Haymaker o mais tempo possível, né, para ele abrir do pelotão e segurar o Shimoda para trás, como ele já fez na primeira volta, e depois ele passaria o Seth Haymaker e venceria e daria, né, primeiro, enfim, daria essa pontuação que eu acabei falando. Mas ele jogou com as... Depois, eu pensei isso só depois, né, mas poderia ter acontecido isso, mas ele jogou com as cartas que ele tinha, né, vamos dizer assim, na largada ali, antes da largada até, o pessoal em entrevista ali fala, né, pro Shimoda, já antecipando um pouco, né, que teve numa etapa que eles discutiram, deu algum bafafá lá, eles começaram a discutir e tal, não sei se o Shimoda pegou o gate dele, eu não me lembro exatamente, foi na etapa de Budds Creek. E aí o cara falou, você pode falar e tal, daí ele, não, eu posso falar dessa vez, né, tranquilo. Daí ele falou que o Shimoda, o Hayden Egan falou pra ele, né, falou bem assim, você não sabe o que está por vir, né? Você não espera o que está vindo para você, né? E aí o Shimoda falou que virou para ele e falou: I don't speak English. Eu não falo inglês, eu não entendo inglês. Quebrou o Hayden Egan até no Press Conference depois, né? O Jet estava no lado dele, chorou da risada, os jornalistas, né? Então, vamos dizer assim, foram por tudo ou nada. Ali na largada ele já se defende, né? Já joga pra cima do Shimoda. O Shimoda utiliza a mesma tática, tenta cruzar, mas é impressionante o que o Hayden Egan já começa a caçar ele na largada já, né? Já vai esperando na primeira curva, tenta bater nele, e o mais difícil, é muito difícil isso, os outros pilotos estavam indo pra direita e o Hayden Egan querendo ir pra esquerda pra pegar o Shimoda, né? Então, cara, mais uma vez falando, o David Vuillemin também comentou, né, nisso, acho que até antes do acidente, ele falou, cara, e muitos pilotos aderiram isso, né? A AMA deveria ter uma bandeira, né, de aviso, assim, tipo uma bandeira preta e branca, tipo assim, dá pro piloto, você tá fazendo merda aí, se você continuar fazendo isso, você vai ser desclassificado. E poderia ter dado isso pro Hayden, né, logo depois da primeira volta disso daí, ou depois que começou a disputa dos dois durante a bateria, que começou a ficar perigoso, né? O cara, não que ele não tava andando mais pra frente, mas o cara começou a caçar outro piloto, vinha da direita, parava na frente do cara. Cara, isso é antidesportivo, né? Vamos dizer assim, né? Tudo que os fãs dele foram cagar na cabeça do Kitchen, como os caras iam ficar, né? Que falaram um monte de besteira, e o cara fez esse papelão, mas ele tava tentando defender, tentar ser campeão, né? Poderia ter tido outras formas, mas foi, tipo assim, ele foi pro tudo ou nada mesmo, jogou com todas as cartas que tinha, foi bem sujo, com certeza tem os dois lados, né, ali, e ele levou a pior, né, ali ele foi para derrubar o Shimoda, acabou caindo e quebrando a clavícula ali, vai ficar de fora do Motocross das Nações, que quebrou a clavícula, bem provável que a gente não veja ele no Motocross das Nações, e também perdeu uma boa grana ali, né? De segundo que ele ia terminar, era $250 mil, ele ganhou $100 mil de quarto, né? Então ele perdeu $150 mil ainda a mais, né, nessa brincadeira, né? Então, uma triste fim pro Hayden Egan, que perde a oportunidade de representar o país dele, que ele já tinha deixado claro que ele queria muito, e faz esse papelão, né? E falando agora do Shimoda nessa bateria, ele foi sensacional, assim, no quesito de manter a calma, tudo, até em entrevista. O Carmichael fala, né, que ele trabalhou muitos anos com os japoneses, Honda, Yamaha, Suzuki, essas coisas, e ele falava do como a etnia, né, a raça japonesa, eles são tranquilo, calmo, né? E essa postura a gente viu do Shimoda, né? Ele foi tranquilo, calmo, foi recuperando terreno, assumiu a segunda posição ali, o Hayden olhou que ele assumiu, ele já diminuiu o ritmo, já foi lá, começou a segurar, bater nele, vamos dizer assim, você se manter a calma, e a mesma coisa assim, a gente tem que correr para frente, o pelotão vai vir, vai pegar a gente, uma pista super técnica, já é a segunda bateria, com certeza estava cansado já da primeira, $500 mil em jogo, cara, tem que tirar o chapéu para ambos, né, o Hayden Egan fazer tudo que ele fez e ter gás e isso e aquilo, né, o cara tem que estar muito bem preparado, confiar muito na parte física dele, mental também, né, para não se travar, essas coisas, e o Shimoda foi lá, tipo, caiu, levantou, tava em terceiro ou quarto, né? Ou terceiro, enfim. Foi lá na última volta dar mais um talento Dá um talento não, ele fecha o Tom Viallo, termina em segundo, leva o overall. E a diferença, ele
fica 5 pontos, né, a diferença dele para Seth Haymaker, que foi o vencedor da segunda bateria, que quase caiu no colo dele, que perdeu por apenas 5 pontos, né? E foram os 5 pontos que ele perdeu sendo penalizado na primeira etapa por ter saltado, né, na bandeira médica, né? Então, a primeira etapa foi o Kitchen penalizado, o Seth Haymaker, acredito, foram só ambos, né? O Kitchen foi penalizado a mais, uma posição em 5 pontos, porque ele fez a ultrapassagem ainda. E o Seth Haymaker por só ter saltado, né? Então foram 5 pontos que faltou para ele ser campeão, que dependeria só dele, né? Então tem que tirar o chapéu. Tirar o chapéu não, mas assim, é um campeonato que tudo conta, cada pontinho conta, né? Essa pontuação triplicada na última etapa. Então cada coisinha que acontece conta e conta muito. Pra vocês falam, pô, a pontuação, hoje eu fui na Green MX, tava falando com o Flávio lá e tal, ele falou, pô, mas eu não entendi, a pontuação era por bateria, não, a pontuação é pelo overall, né, o resultado final, né, então, lá deu o pódio, primeiro, segundo e terceiro, então o primeiro soma 75 pontos, o segundo 66, o terceiro era 60, e aí vai caindo, né? Vai aumentando essa diferença. Então, por isso que a cada posição mudava o overall. E aí mudava a pontuação pra cacilda, né? Pra não falar outra coisa. Então, a 250 foi isso daí. Falei do Kitchen ali, que praticamente foi aguentando o ano todo, né? O Hayden falando, o Hayden, vamos dizer assim, falava e resolvia, né? Pra quem não sabe, não lembra, né? Na abertura, o Kitchen saiu do campeonato, porque estava se sentindo mal, tinha pegado uma virose, alguma coisa, e abandonou, fez o treino e abandonou. E foi para a Costa Leste, e o Hayden caiu matando, falou, ele tá com medo, isso e aquilo, deve ter falado mais umas besteiras, como eu falei, que o Jason Thomas falou no motocross, e o cara falou, agora chegou a hora de você pagar a tua língua, né? Então, ao mesmo tempo que ele crescia em cima dos pilotos, ele também sofreu, né, com isso daí. Os falou, então tá bom, eu vou por tudo ou nada, e ele acabou levando a pior, né? E uma coisa, prestando atenção, assim, os caras respeitam muito ele mesmo. Até o Seth Haymaker, ele põe no lado, assim, dele erguer o giro, assim, o Seth Haymaker abre essas coisas, parece que os meninos, tá certo que às vezes o Seth Haymaker tava cansado, alguma coisa assim, ele vence, tipo, na parte física ele aguenta, ele sabe que aguenta a borrachada, e nas palavras e atitudes ele é super agressivo, e ele tem se folgado com o pessoal. Agora vamos ver, né, como que vai ser o ano que vem no motocross, que ele vai para 450 e vai encontrar ali só cobra criada, né? Vamos ver se ele vai conseguir se folgar. Falando de 450, que corridas, meus amigos. Que pilotagem desses caras, né? Jet Lawrence, Eli Tomac e Hunter Lawrence, os caras pilotaram demais, né? Não podemos também deixar, vou começar de trás para frente, RJ Henshire, que foi muito elogiado pelo Bubba e pelo Carmichael, pela evolução dele no campeonato de motocross, por não ter tido uma pré-temporada, tudo. Pré-temporada em termos, que é 2 semanas ali, ele também se machucou, que era para ele fazer a costa oeste, ele foi para a costa leste, e mal terminou, ele teve que tirar o pino do pulso que ele tinha quebrado na pré-temporada, e aí ele não conseguiu treinar de 450, foi evoluindo durante o campeonato, fez 2 vezes pódio, se eu não me engano, no Super Motocross andou muito bem, e, vamos dizer assim, foi o 5º colocado, foi o 5º porque o Sexton não terminou no campeonato ali, e, vamos dizer assim, ele abriu os olhos ali, né, com certeza é um cara que o ano que vem vai estar brigando ali por pódio constantemente, né, não se esqueçam disso. Quem me surpreendeu muito, além dos 3 primeiros ali, foi Ken Roczen, né, que evoluiu muito durante o campeonato, começou mais ou menos, a segunda dá pra ver que ele andou muito bem, mas a parte física pegou um pouco ele, nessa terceira etapa, ele andou muito bem, né, foi constante até o final ali, terminou, fez 2 quartos, se eu não me engano, um quinto, um quarto, e ele saiu com quarto e quarto no campeonato, então Ken Roczen não tá morto, né, quem lembra, ele machucou o pé, ficou de fora das últimas etapas do Supercross, perdeu muitas etapas do motocross, então o Ken Roczen vem com tudo aí pro Mundial do Supercross aí, para recuperar o título que o ano passado ficou com o Tomac, lembrando que Tomac, fiquei sabendo hoje que ele não vai fazer de todas as etapas, né, ele vai fazer, se eu não me engano, a Abertura e a Austrália, então até o pessoal tinha comprado a passagem aqui no Brasil, aqui do Brasil, para ir lá para a Argentina ver ele não vai estar presente na Argentina, então ele vai fazer somente 2 etapas, o Roczen provavelmente acho que vai fazer o campeonato inteiro, então é isso aí. Agora falando dos 3 primeiros, cara,
Que largada do Hunter Lawrence na primeira ali, espalhou um pouco o irmão. O Toma, que não larga tão bem, se vocês puderem rever, né? Eu tenho que melhorar aqui, é que eu tô sem tempo também, tenho mudado muito a minha rotina aqui, por causa dos treinamentos. E eu vou o ano que vem, me comprometo pegar esses detalhes e trazer para vocês, mostrar para vocês. Cara, ele não larga tão bem, e só que o pessoal espalha, ele dá um X na primeira curva, tipo o Shimoda, e ele sai muito bem ali, pum, segundo, né, cara, ele já sai em segundo, passa o Hunter ali, que dá uma vacilada, se eu não me engano, eu não me lembro quem saiu na frente, acredito que foi o Hunter, e, enfim, e ele já assume ali, eu nunca ouvi a moto do cara berrar tanto, o cara tava muito rápido no começo, ele com certeza deve ter pensado, larguei na ponta, eu tenho que vencer, tenho que tirar essa desvantagem que eu tenho pro pessoal, que na segunda etapa ele tinha que ter passado o Jet para depender só dele do campeonato, não conseguiu, então ele dependia que o Jet fizesse um quarto, o Hunter um terceiro e alguém ficasse em segundo ali, e acabou, ele andou demais. A primeira bateria sensacional ali, os 15, 16 primeiros minutos, dava para escutar a moto dele, o giro lá em cima, ele atacando, só que era um piloto que, olhando, levou um pouco de azar, que a pista foi, igual eu falei da 250, ela foi modelando, né, e ele começou na linha certa, e aí quando, vamos dizer assim, a pista mudou na metade da bateria, dos 10 para frente a pista mudou e ele começou a perder terreno pro Hunter e pro Jet, e foi ali que os dois cresceram um pouco nele, né, principalmente o Jet, que por veio de trás, veio ultrapassando os pilotos, ele tinha a comparação direta com o irmão dele, então pegou as linhas. E ele falou isso em entrevista, eu dei o meu melhor, mas eu não sabia onde tinha que ser mais rápido. Eu tentei mudar algumas linhas e no final o Jet veio e me pegou, eu pude aprender com ele umas linhas e vou com tudo para a segunda bateria. Acredito que fisicamente ele não pegou, mas ele não teve, essa mudança é foda, realmente o que ele falou eu concordo e entendo ele, não tem o que fazer. Ele tinha que arriscar muito, às vezes o cara tava perdendo meio segundo, ele arrisca 1, 2 voltas, ele perde 1,5 segundos por volta, é 3. Então, cara, é difícil. Realmente é difícil. Ali 1 milhão rolando, enfim, tem mais isso daí. E o Jet andou demais, né? Vamos falar agora, antes de falar do Jet, vamos falar do Hunter, que foi com tudo ali, tentou acompanhar o Toma, que não conseguiu no começo, mas evoluiu, foi para segundo, se eu não me engano ele saiu na frente, enfim, desculpem. Mas ele andou demais, ele falou que realmente estava um pouco doente, não estava se sentindo muito bem, com muita energia, e no final cedeu porque ele não conseguiu aguentar o ritmo, né? E ele precisava terminar na frente do irmão dele ali, ou passar do Toma aqui para depender só dele na última bateria, né? Porque ele terminasse na frente do irmão, seria o grande vencedor. Lembrando que os dois irmãos foram definir mais um campeonato consecutivamente, aí o Super Motocross, na última etapa, né? E o Hunter, não, na minha opinião, andou muito na etapa anterior e nessa também, mas faltou um gásinho ali, uma carta na manga. Quando o irmão dele veio passar ali na segunda bateria, ali na sequência, onde o Sexton caiu. E em vez dele amortecer para a esquerda, cara, o irmão dele veio ali, ele amortece, ele tava fazendo a curva para a esquerda, era só ele, dobrar, e com certeza ele mandou para a direita, foi lá em cima, o irmão dele já veio amortecendo, caiu no lado, passou, né? Então, às vezes é uns detalhezinhos, é fácil a gente falar que a gente tá sentado no sofá, é muito fácil. Então, acho que faltou um pouco isso. O Jet me impressionou nas duas baterias, né? Só uma coisa antes que eu esqueça, onde o Hayden Deegan fazia aquela linha na primeira bateria, eu acho que todos os pilotos da 450 pecaram. Eles viram, com certeza, assistiram a corrida, e ali, cara, o Hayden tirava muito tempo. Claro que eles faziam por dentro a curva e a canaleta foi esfarelando lá pra fora, eles perdiam a tangência do King. Mas era só fazer por fora, tangenciar, saltar, cair lá na frente, né? O Roczen perdeu uma posição ali, até pro Jet, se eu não me engano, pro Sexton, ele escorrega. Então são coisinhas assim que, claro, tensão, tudo, mas na minha opinião, a primeira bateria da 450 ainda não tinha aquele pau para interferir ali o pulo, então acredito que faltou um pouquinho. O Jet me impressionou, ele no começo foi, igual eu falei, ele veio, não tava com aquele gás tudo, mas veio recuperando, tava próximo do irmão, parece dos 10 minutos, o cara vira uma chave, pá, vai lá e vem, do jeito que ele vem, ele passa, né? É impressionante como o cara tira essas cartas da manga. Lembrei agora onde o Toma, que estava perdendo muito tempo, era na curva da areia para a esquerda, depois desse King ali que o Hayden bateu no pescoço, nas costas do Ryder de Francisco, tinha curva para a esquerda, no começo por fora era mais rápido, mas depois os dois irmãos, os Lawrence, fizeram a linha por dentro, saltando ali, era muito mais rápido, ele perdia 1 segundo fácil ali,
e depois a curva para a esquerda e para a direita, ali também por dentro, ele continuou por fora. Então, vamos dizer assim, quando você tem referência é muito mais fácil. Então, do Jet, cara, ele veio, e de repente, pum, ele vira uma chave e vai, né? E dava pra ver que ele tava tentando mesmo. Depois do pitch ali, ele também tirou aquela carta da manga, ele saltava a mesa na recepção lá embaixo, e ali ele dava mais um gásinho, usava muito melhor o freio com os outros pilotos, né? E já, pum, aplicava a ultrapassagem, ele também tirou uma carta da manga, e no final ele consegue passar o irmão, se aproximar do Tomac e executar a ultrapassagem, né? Mas foi uma primeira vez que eu vi o Jet realmente cansado. Na entrevista, talvez ele poderia estar cansado com o mesmo problema com o irmão, mas deu para ver que ele estava cansado, que ele estava realmente suando bastante, tudo, a fisionomia dele estava bem diferente do que a gente normalmente vê depois das baterias. Dava para ver que o cara estava cansado. E na segunda bateria, não foi aquela loucura igual a 250, mas o pau pegou ali. O Tomac sai na frente, não me lembro quem que sai na frente, se é o Hunter, e depois o Hunter, na verdade sai o outro piloto na frente, o Hunter logo se livra e vai, depois o Tomac vem evoluindo ali, mas não consegue pegar o Hunter, e fica ali, né, igual eles falam, né, gato e cachorro, né, um abre, outro busca, e e o Jet vem tranquilo ali, terceirinho, vem mantendo o ritmo, de boa e tal. Meu, quando dá 10 minutos, o cara fala, agora é a hora. Ele só precisava ultrapassar o Tomac para ser campeão, né? Não precisava nem pegar o irmão, né? Eu pensei, cara, ele não vai, ele deve estar cansado, vai dar uma desculpa, vai dar esse título pro irmão, né? Que o ano passado ele fala em entrevista que, pô, será que é a única chance que o meu irmão vai ter de ser campeão da 450, algo assim? E ele acaba que, pô, ele falou e pensou em dar esse título pro irmão, né? Mas seria muito, sei lá, não ia ser legal. Com certeza pro irmão dele também não. E nessa eu pensei, meu, acho que todo mundo pensou nisso, né? No começo ele, acho que eu não vou dar esse título. Meu, o cara vira uma chave, vai pra cima do Tomac ali, executa a ultrapassagem com os seus 12, 13 minutos, e depois ele só administra, né? O Tomac pegou com certeza a parte física, ele lutou como um leão a primeira bateria, na segunda pode ter faltado um pouquinho ali, mas o Jet foi impecável, mesmo nas etapas quando ele largava mal, ele tem essa carta na manga de puxar ao máximo, tirar, vamos dizer assim, parece que o cara, ele anda nos 80% dele, mas quando ele precisa, ele vai no 100, ou ele já anda no 100, e quando ele precisa, ele vai no 110, né, parece que ele vira o foda-se, não faz loucura, é mais preciso. Cara, é impressionante o quanto esse cara anda, e é preciso, regular, cara, não tem o que falar, o cara realmente coisa de outro mundo, não tem muito o que falar dele, apontar, precisa melhorar isso, aquilo, cara, a gente tem muito a aprender, ele tem nos ensinado muito. Depois do pódio ali, teve uns caras falando pra ele voltar pro país dele e tal, depois ele fala que isso é falta de respeito, ele trabalhou muito pra estar lá, enfim. Então, também tem, vamos dizer assim, o americano não tem os seus Zé Ruelas lá também. Então, da 450, novamente deu os irmãos Lawrence, mais uma vez Jet primeiro, Hunter segundo, levou a corrida, porém o irmão foi campeão. Levou a corrida, não, quem levou a segunda bateria, mas quem levou o overall foi o irmão. Segundo Hunter, terceiro Tomac, andou muito bem. Agora falando do time dos Nações dos Estados Unidos, na segunda bateria Sexton acaba caindo, né? O Sexton que foi meio abaixo da etapa anterior, nessa também não andou tão bem. E caiu um super tombaço, é uma dúvida. Então o pessoal tá tentando aí decifrar qual que vai ser o time do Motocross das Nações. Como eu falei, Setemaker, acho que eu falei, vamos voltar a falar aqui, Setemaker não vai, mesmo que ele seja chamado, ele não vai, ele já vai operar o ombro, que ele precisa já terça-feira, praticamente hoje, né, que eu tô lançando o vídeo, e tá fora do Motocross das Nações, se ele for convocado. Hayden Deegan machucou, com certeza não vai estar seu 100%, os Estados Unidos vai tirar, então muita gente tem falado de descer o Justin Cooper, que é um piloto muito rápido de 250, a Star é muito rápida, talvez o Levi Kitchen, Gary Marshbanks também, então vai ser isso daí, pode ser isso daí. Tem ainda Chase Sexton, que é uma dúvida, teve uma concussion, né, que eles chamam, que é quando o cara bate a cabeça, dá aquela apagada, o ombro dele falou que tá se sentindo um pouco fraco,
Então, quem poderá ser os, vamos assim, pensando hoje lá, conversando com o pessoal da Green MX, o RJ seria uma boa possibilidade de substituir ele, é um cara que, vamos dizer assim, é o terceiro melhor americano que foi no campeonato. Talvez o Aaron Plessinger já deu adeus à temporada, então, cara, tem muita coisa para acontecer nessas últimas semanas. O campeonato mundial pegou fogo a 250, foi meio parecido com a 250 no Super Motocross. Vai estar falando nessa quarta ou quinta-feira, eu vou estar lançando o vídeo, ainda estou finalizando aqui os dados. Então, é isso daí, pessoal, o campeonato termina a temporada no motocross americano. Vamos estar sabendo em breve, já vai estar anunciando aí as mudanças de equipe. Dia 1º de outubro, encerra, já final agora de setembro, encerra os contratos. Então 1º de outubro a gente vai estar sabendo. Já vai com certeza ter uma nota aí do Chase Sexton, anunciando indo para Kawasaki, toma aqui para KTM. A situação do Prado ainda é indefinida. Muitos falam que ele vai para a KTM, mas porém o contrato maior dele é com a Monster. E ele não pode andar de Monster no time oficial que é KTM Red Bull. A gente não sabe ainda se vai acontecer, se a KTM vai montar uma estrutura para ele, se ele vai continuar, ainda ele continua como piloto Kawasaki. Então tem muita água para acontecer. Muitos até falaram que a Kawasaki, com a saída do Prado e a entrada do Sexton, eles queriam ter mais um piloto. Parece que a Kawasaki bateu na porta do Ken Roczen, mas lembrando que Ken Roczen é Red Bull aí, e a equipe é Monster. Então, cara, tem muita coisa para acontecer nessas próximas semanas. Fiquem ligados, eu vou estar na próxima semana juntando um pouco disso aí, falando das danças das cadeiras, Motocross das Nações, quais serão os times, como que vai estar a situação do time americano. Então acompanhe um pouco o que a mídia trouxe do Super Motocross dessa última etapa de Las Vegas, a grande final, com os vencedores aí, Joe Shimoda, seu primeiro título nacional americano, e Jet Lawrence aí, a Honda super feliz, dominando as duas categorias, e a gente se vê durante essa semana ainda trazendo material do MXGP. Bah! Vamos começar com essas beldades. Os 3 pilotos selecionados pela AMA para defender a bandeira americana já mostraram seus equipamentos e o grafismo no Press Day na sexta-feira, antes da grande final. Tivemos ali a moto de Chase Sexton e agora de Lai Tomac aí com os seus gráficos, com a bandeira americana. Fica sensacional as motos. Lembrando que até a capa de banco, né, tem a cor vermelha, branca e azul ali nas tiras que eles chamam nas costelas. Na minha opinião, é um dos gráficos mais bonitos aí. Falando em gráficos, tivemos Joe Shimoda aí com fundo vermelho e grande vencedor do campeonato. Já Jet Lawrence, o mecânico, confessou, né, foi perguntado quais equipamentos que eles utilizam desde a Anaheim, né, e ele falou que eles ainda estão utilizando as mesas, as travas das pedaleiras, o suporte da pedaleira e o guidão. Antigamente, a final do AMA Supercross era em Las Vegas, então muitos gráficos, muitos equipamentos sendo lançados para a próxima temporada, e o pessoal utilizava nessa etapa. E nesse ano foi um pouco diferente, né? O pessoal utilizou aí para homenagear Las Vegas com os logos, cores, ao Elvis Presley aí, pro equipamento da moto do Pro Circuit. Então foi muito bacana ver aí os pilotos e as equipes se dedicando aí a homenagear Las Vegas. Danger Boy foi flagrado aí com a sua nova bolsa da Odio aí, sua nova collab, muito bacana aí. Na minha opinião, as cores não ficaram tão legais. Os fãs de Hayden Egan tiveram presentes, né, e deixaram a sua mensagem aí, goste ou não, com certeza é o que move bastante aí os fãs nas corridas, é o Danger Boy. Esse é o grande piloto aí dos drones, que fazem a filmagem aí ao vivo, tudo muito bacana essas imagens. Desconhecido ainda, mas vamos saber aí quantas vezes campeão mundial, alguma coisa que esse grande campeão faz aí pelo evento, pela transmissão. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Aí Chase Sexton deitado, né? Espatifado no chão e sua moto voando, né? Logo após agora a gente pode ver aqui o resultado e como ficou a moto. Podemos aí agora acompanhar tudo que foi preparado para Joe Shimoda e seu primeiro título americano aí, muito bacana. E depois a comemoração dele com seus familiares japoneses aí.
Joe Wasabi, como o Buba falava. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.